Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Santa Missa desse terceiro dia do Tríduo em honra aos 90 anos da festa de Santa Bárbara e Santa Luzia. Povo de Sião, o Senhor veio para salvar as nações. É na alegria do vosso coração soará majestosa a sua voz. Amanhã, 4 de dezembro, data em que é comemorado em todo o mundo, por ser tão importante para todos nós católicos, o dia de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros. 13 de dezembro é a data em que é comemorado o dia de Santa Luzia, protetora dos olhos e da visão. Em honra à fé, coragem e fidelidade à doutrina cristã de Santa Bárbara e Santa Luzia, viemos aqui para, unidos em oração, agradecer e pedir que nos auxiliem e protejam a todos. Com alegria recebemos as homenageadas Santa Bárbara e Santa Luzia, que foram transladadas e careadas dos pátios das empresas Carbonífera Catarinense e Peludo e conduzidas pelos mineiros até aqui. Recebemos também agora, cantando, a equipe celebrativa. O Senhor vem salvar as nações, e na alegria do vosso coração soará majestosa a sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Nosso boa noite de maneira especial aos mineiros, a Carbonífera Peludo, a Carbonífera Catarinense, seus familiares que se reúnem conosco nesta noite, se juntam conosco, alguns eu sei que são de outras comunidades, mas neste dia estão aqui conosco para juntos celebrarmos esta terceira noite
em preparação à festa de Santa Bárbara e de Santa Luzia. Santa Bárbara é padroeira desta comunidade, Santa Luzia é padroeira, Santa Bárbara também padroeira dos mineiros. Queremos então com muito carinho acolher todos aqueles devotos de Santa Bárbara e de Santa Luzia que se unem conosco nesta noite para juntos celebrarmos. Mas nós não podemos celebrar se nós não nos reconhecermos pecadores diante do nosso Deus. É por isso que no início dessa celebração eucarística, diante do nosso Deus, reconheçamos as nossas faltas e imploremos o seu perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Reconciliados com o Pai, perdoemos nossos inimigos. Oremos. Além das intenções que cada um traz para esta Santa Missa, hoje nós queremos rezar de maneira especial por esta comunidade em festa. Rezemos também pelas duas carmelíferas que temos na nossa cidade, a Carmelífera Peru, a Carmelífera Catarinense, seus diretores, seus funcionários, principalmente seus mineiros, e todos aqueles que de alguma forma são beneficiados com a presença dessas carmelíferas aqui em nossa comunidade. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude da sua vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para ouvirmos a palavra do Senhor.
Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá um rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscar as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Após cada invocação, vamos dizer: nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão neles abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. Ó Deus, que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo. Assim, tendo como um só coração e a uma só voz, glorificareis, ó Deus, Pai do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, conforme as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso,
eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com a água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, o pessoal lá do fundo me ouve bem. O pessoal está lá no fundão. Sim? Não, né? Eles fazem isso para acontecer. É uma tática muito antiga. Agora ouvem? Sim, isso é uma tática muito antiga para manter o homem, gente. Povo de Deus, nós estamos às vésperas da festa de Santa Bárbara. Estamos às vésperas da festa de Santa Bárbara, e aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de
na reflexão, não iria falar sobre 3 coisas, porque eu acho que são pontos que a gente pode lembrar durante a nossa semana. Quero chamar a atenção para 3 pontos da liturgia de hoje. A primeira delas é da primeira leitura. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías. Nós estamos falando de um período mais ou menos de uns 700 anos antes de Jesus. Num tempo em que o rei era Ezequias. Um rei muito bom, só que esse rei tinha um problema. Ele achava que para proteger o seu império, ele precisava fazer alianças com potências e povos mais numerosos do que ele. E aí o profeta Isaías dizia assim: calma, tem que confiar em Deus. Você não pode colocar toda a tua força, toda a tua confiança nas armas. Você precisa confiar que Deus é aquele que nos guia, Deus de Israel. E aí Ezequias diz: não, vou fazer do meu jeito. Sempre um teimoso, né? E aí, até que aparece um rei assírio chamado Senaqueribe no ano 701 e que domina Israel e faz com que o povo seja escravizado. E aí Isaías começa a falar, a profetizar no meio do povo com uma palavra de esperança. E a palavra de Isaías é esta: olha, nascerá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai do rei Davi, né? Ezequias já é 6ª, 7ª geração de Davi, né? E ele está dizendo: olha, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e esta haste vai dar uma flor, e esta flor, quando ela brotar, quando ela aparecer, as coisas vão ser transformadas. E aí ele começa a narrar algo que se assemelha muito ao que nós vemos lá no Gênesis, na criação. Vai narrar do paraíso original. Olha só, ele diz assim: leão e bezerro vão comer juntos, leopardo, lobo e cordeiro também, e o cabrito vão ficar juntos. A criança poderá tocá-los. Vocês conseguem imaginar essa cena? O que ele está narrando aqui, de fato, o que Deus criou é a harmonia entre os seres, a harmonia da criação, que se perdeu no pecado original. E aí ele vai fazer todo um discurso para dizer: o dia que isso acontecer, vai reinar entre nós os dons do Espírito Santo. É a primeira vez aqui que a gente vai ver no Antigo Testamento a narrativa dos dons do Espírito Santo. Olha lá: sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus, piedade. Lembra no dia da crisma? O pessoal foi crismado aí, os mais velhos. A catequista dizia assim: se não souber os sete dons do Espírito, o bispo não vai crismar. São esses dons que ele está dizendo. Esses dons serão enviados no dia em que esta haste do tronco de Jessé brotar. Ele está falando do Messias que virá. E esse Messias que nós vamos ver no Evangelho de hoje é o próprio Cristo. Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós levássemos para a nossa vida é: a nossa confiança deve ser colocada inteiramente em Deus. Quando nós colocamos a confiança em Deus, o paraíso começa a se formar à nossa volta. Nós vamos percebendo que as coisas que nos circulam, as pessoas, tendem a se dirigir para o paraíso. O paraíso vai sendo construído. Segunda coisa importante da liturgia de hoje, meus irmãos: vamos pegar a segunda leitura de hoje, que é a sequência do domingo passado. Não sei se vocês lembram do domingo passado, a carta de São Paulo aos Romanos. Havia um problema na comunidade de Roma, um problema que existe talvez em muitas das nossas comunidades hoje, comunidades católicas espalhadas pelo mundo inteiro. O problema é, alguém sabe o problema? Falta de harmonia. Cada um vai para um lado, cada um quer uma coisa diferente, cada um acha que o
seu jeito é o melhor, e a comunidade de Roma estava destruída, estava brigada, né? Pessoas, lideranças. E aí Paulo escreve esta carta, que é chamada uma carta de reconciliação. Olha que bonito. E o que ele pede nesta carta? Que a comunidade busque a harmonia, que a comunidade deixe de lado a autossuficiência, o egoísmo, e busque acolher. Porque qual é o grande problema da comunidade de Roma? Uma comunidade mista. Tinha católico que veio do paganismo, tinha católico que veio do judaísmo, tinha católico que veio não sei do que, surgiu do nada. E aí como a gente acolher todas essas pessoas e dizer, nós somos irmãos e estamos aqui e vivemos como irmãos. E quando eu disse que esse é um problema que talvez atinja muitas das nossas comunidades, porque embora a grande maioria de nós já nasceu católico, de pai, mãe, avó, avô católico, às vezes a gente tem dificuldade de acolher o diferente, né? Às vezes a gente tem dificuldade de acolher aqueles que estão chegando agora. Eu sempre digo para as nossas lideranças, principalmente para os coordenadores, das pastorais, dos movimentos, das comunidades, olha, a gente reclama que não tem gente para nos substituir, mas se a gente parar para pensar, quando que nós abrimos a oportunidade do outro chegar? Principalmente os mais novos. Nós vemos hoje as crianças aqui, né, cantando neste coro bonito. Daqui a um tempo nós vamos morrer, tá? E eles vão ter que ficar para fazer aquilo que nós fazemos hoje. Se nós não abrirmos espaço para eles hoje, eles não vão querer fazer o que nós fazemos. Nem de uma maneira diferente. E provavelmente vão fazer de um jeito diferente. Né? Porque a beleza da humanidade está aí na sua diversidade. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo na segunda leitura é: nós precisamos acolher, nós precisamos buscar a harmonia, mesmo que nós tenhamos diferenças. E claro, diferenças sempre haverá entre nós, né? Graças a Deus, a beleza está na diferença. Olha as flores, né? Cada um de um tamanho, cada um de um formato, cada um de uma cor. Aí a gente junta tudo e diz: nossa, que coisa bonita, né? Dá gosto de ver. Segunda coisa que nós temos que levar para a vida: nós não ficamos nesta terra para a eternidade. A eternidade é com o Pai. Então nós temos que aproveitar bem o tempo que nós temos aqui, amando os nossos irmãos, sendo harmoniosos, buscando harmonia dentro do lar. Comecemos dentro das nossas casas. Às vezes as nossas casas são muito barulhentas, muito ruidosas, e nós temos dificuldade de acolher a palavra de Deus, nós temos dificuldade de viver o amor que o Senhor nos convoca, nos convida. Terceira e última coisa importante da liturgia de hoje. Nós hoje ouvimos um texto do Evangelho segundo São Mateus que fala sobre a figura de João Batista. E aí quando nós olhamos para João Batista, nós vemos um cara esquisitão. Eu que achava esquisito, mas esse cara veio de mim de boa, de longe. Um cara que vivia no deserto, andava ali nas margens do rio, todo dia beber água, e ali fazer sua pregação. Um cara que se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e um cinturão de couro. Um cara que comia gafanhotos e mel. Ou seja, João Batista é um cara que vive de uma privação. Em contrapartida, aqueles que viviam nas cidades, nos palácios, vestiam roupas finas, né? A gente está dizendo: nossa, Padre, que bonita essa casula, toda brilhante. Pois é, João Batista jamais usaria algo assim, mas é para o Senhor, né? Para dizer, o deserto é um lugar de privação, mas também é um lugar onde Deus está. Pensemos no povo de Israel, 40 anos no deserto, 40 anos Deus caminhou no meio do povo. Eles ataram uma tenda, uma barraca, colocaram dentro da tenda a arca da aliança, e diz que quando eles montavam a tenda e paravam, vinha uma nuvem de fumaça, de fogo sobre a tenda, a presença de Deus, né? O que nós chamamos de Shekinah. Deus estava no deserto com o povo durante 40 anos. Então, quando a gente vê João Batista, esse cara que deixa todo o luxo para trás e diz assim:
eu vou para o deserto, ele está dizendo, é lá que eu vou encontrar Deus. E aí as pessoas, a partir do seu discurso, começam a ir atrás dele. Por quê? Porque também querem fazer um encontro com Deus. Querem fazer um encontro com esse Deus que está ali. E aí, quando nós percebemos o discurso a mensagem de João Batista, é uma mensagem também muito dura. A mensagem de João Batista é: convertei-vos. A palavra, o texto foi escrito em grego, né? O grego, a palavra para conversão é metanoia. Palavrão feio, né? Um significado bonito. Nesse texto, metanoia tem um significado de mudança de direção. Ou seja, eu estou indo em uma direção. Se eu faço uma metanoia, eu faço uma conversão, eu estou indo para lá, eu retorno. Então, o nosso coração, quando se desvia de Deus, nós somos chamados a fazer uma conversão, uma mudança radical de vida. Só que a conversão, ela passa pelo ouvido. A gente precisa escutar. Coisa difícil às vezes, nós temos dificuldade de escutar. Nós preferimos falar, nós preferimos ver, mas a gente não quer ouvir, porque às vezes o que nós escutamos de Deus é doloroso aos ouvidos, porque às vezes o que Deus nos pede é uma metanoia, é uma mudança radical na direção da nossa vida. Quando nós estamos num caminho que vai nos levar à perdição, um caminho que vai nos levar para o inferno, Deus está dizendo: volta para mim, volta o teu coração para mim, volte a tua vida para mim. E isso é doloroso, porque isso vai exigir de nós mudança radical de hábitos, mudança radical de costumes e até de algumas tradições, não é? E isso é doloroso. Mexer com aquilo que a gente está acostumado, por melhor que seja, dói. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, temos a capacidade incrível de nos acostumarmos, inclusive com aquilo que é ruim. Não é verdade? Às vezes a gente começa um empreendimento, começa a fazer alguma coisa com outras pessoas, e no processo a gente percebe que algumas coisas não estão legais, mas para não perder a amizade ou para não perder os benefícios, a gente se mantém ali, às vezes sendo humilhado, às vezes sendo pouco reconhecido, às vezes sendo caluniado, difamado, e a gente permanece ali. A gente se acostuma. Aí alguém diz assim: mas está tão ruim. E a gente diz: pois é, mas está ruim, mas está bom, né? Estou vendo vários casais aqui. Casamento acontece muito isso. O casamento está ruim, um não respeita o outro, um trai o outro, e a pessoa vai ficando ali, não conversa, não dialoga, e a coisa vai se estendendo. E a gente diz assim: mas a vida inteira eu fui massacrado por essa pessoa, mas eu fui deixando, porque eu me acostumei. Mas era ruim, mas eu me acostumei. Nós nos acostumamos com aquilo que é ruim também. E aí vem João Batista dizer para nós assim: nós precisamos mudar a direção da nossa vida. E aí, diante dessa vivência de João Batista, esse despojamento de João Batista, e diante da sua pregação, nós temos duas reações possíveis. A primeira reação são das pessoas que vivem perto dele, são as pessoas que vêm de Jerusalém e das cidades que estão ali próximas. Essas pessoas, diz o texto, vêm até João Batista, ouvem a sua palavra e elas fazem uma confissão dos seus pecados. Não é que eles se reuniam com o padre lá no confessionário, não. Confissão pública de pecados. E aí, quando essas pessoas chegavam, elas mudavam. Por quê? Porque a proposta de João é: nós precisamos mudar a vida, porque ele está para chegar. O machado já está encostado na árvore para derrubar a árvore. A árvore será destruída se não der bons frutos.
E aí existe um outro grupo de pessoas que também vêm ouvir João Batista e até fazer parte do rito que ele propõe, que é um batismo por imersão para purificar os pecados, né? Para lavar, que são os fariseus e saduceus, que são os mestres religiosos do tempo de Jesus, do tempo de João Batista. Esses, João Batista tem uma palavra muito dura. A palavra de João Batista é: raças de cobras venenosas. Vocês estão fazendo o que todo mundo está fazendo para não ficar mal diante dos olhos das pessoas, mas o coração de vocês não mudou nada. Vocês continuam com as mesmas práticas que desagradam ao nosso Deus. Vocês vêm aqui como banho no Jordão e vão embora e continuam sendo pessoas desonestas, egoístas, autossuficientes. Vocês continuam botando fardos pesados em cima dos outros. Não adianta de nada. Agora, meus irmãos, a pergunta é: nós somos estes que estamos sendo convidados a fazer uma metanoia nesse tempo. Que grupo nós pertencemos ou queremos pertencer? Nós queremos ser aqueles que vêm de fato e fazem uma mudança, uma metanoia, ou nós seremos um grupo que faz para cumprir o rito e fazer bonito na frente dos outros, mas a vida continua como sempre esteve, com as suas dificuldades, com os seus tormentos, com os seus empecilhos. E aí, João Batista vai dizer o final do Evangelho de hoje, né? João Batista, ele propõe um batismo de purificação, que é diferente do batismo que ele diz que o Messias vai oferecer. Ele diz assim: eu batizo vocês com água, mas virá alguém depois de mim que vai batizá-los com o Espírito Santo, com fogo. O batismo que João Batista pregava no Rio Jordão era meramente um batismo por imersão, para dizer: você aceita mudar a vida? Sim, eu aceito. Então vamos lavar você e agora você vai ter uma vida nova a partir de agora. A partir de hoje você vai ter uma atitude diferenciada. Só que o que Jesus propõe no batismo, o batismo que todos nós recebemos, não é simplesmente a purificação dos nossos pecados, porque tem isso também. Quando nós entramos na vida batismal, nós somos lavados de todos os nossos pecados, mas mais do que isso, nós somos incorporados a uma comunidade de fé. Aliás, a gente só é católico a partir do momento que a gente é batizado. Se a gente não for batizado, a gente não é católico. Só que não basta passar pela água se nós não passarmos pelo ensinamento. Porque o próprio Jesus, quando envia os 12 apóstolos pelo mundo, ele diz assim: ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele não para por aí. Ele diz assim: e esse que é um problema para nós. Porque às vezes a gente acha que é só jogar água na cabeça, né? Vez ou outra aparece uma mãe desesperada: Padre, pelo amor de Deus, batiza o meu bebê, porque essa criança não dorme. E eu, como sou estraga-prazeres, eu digo assim: querida mãe, essa criança vai continuar não dormindo, porque o batismo não vai dar um sono bom para essa criança. Você tem que levar ela ao pediatra, porque tem que ver o que está acontecendo. Às vezes a intolerância ao leite, às vezes a intolerância a alguma coisa, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor de ouvido. Vocês riem, né? Vocês riem de mim, mas é verdade. O batismo não faz ninguém dormir mais tranquilo, não. Por quê? Porque o E de Jesus é assim, ó: batize, mas ensine. Ensine a observar o que eu ordenei. Não adianta ser batizado e não saber o que Jesus ensinou e não viver aquilo que ele ensinou. Então, queridos irmãos e irmãs, a festa de hoje, a liturgia de hoje é um convite para nós, para que nós façamos o caminho proposto por João Batista, que é um caminho bonito de conversão, de metanoia, de mudança de vida, mudança de direção. Mas essa mudança de direção vai exigir de nós lembrarmos que nós somos batizados para aprender a viver conforme o Senhor nos ensina. E aí, quando nós pegamos os dois exemplos que nós celebramos hoje, Santa Bárbara e Santa Luzia, nós vamos perceber nitidamente isso. Duas mulheres que entenderam que a vida precisa fazer uma mudança, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Eu falava uma das minhas agora, hoje, né, dizia: Santa Bárbara enfrentou o próprio pai. O pai não queria que ela fosse batizada, mas ela foi batizada contra a vontade dele. Quando ele descobriu que ela foi batizada, ele mesmo entregou ela para o martírio.
Ela foi martirizada a pedido do próprio pai. Mas em momento nenhum essa mulher desanimou. Em momento nenhum essa mulher disse: não vou fazer porque alguém que eu amo está querendo fazer diferente. Eu vou fazer do jeito que o Senhor me pede. Então, queridos irmãos e irmãs, nessa celebração, nós queremos pedir o auxílio dessas duas grandes santas, que são modelos para nós. Modelo de santidade, modelo de vivência do Evangelho, mas acima de tudo, modelo de entrega da própria vida. Sejamos nós também capazes de entregar plenamente a nossa vida ao Senhor, com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos, para que a gente coloque tudo a serviço do reino. Esse reino que nós queremos, esse paraíso que fala na primeira leitura, que nós podemos construir a partir de agora, a partir daqui. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de reinar aos filhos dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, unamos-nos em súplica e prece ao Deus de toda esperança que caminha conosco e apresentemos as nossas preces. Para que o Papa Francisco, os bispos e todos os pastores do vosso povo transmitam a fé e a esperança pela vivência da caridade fraterna e de cuidado com os pobres, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Pelo presidente e vice-presidente, toda a comissão festiva e demais voluntários das solenidades e honra a Santa Bárbara e Santa Luzia, pela doação e disponibilidade de um trabalho amoroso que propaga a fé e a palavra de Deus, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos diretores das empresas carboníferas e todo o setor de mineração, para que tenham saúde e se fortaleçam na missão que contribui para a segurança das famílias e progresso da sociedade, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Por nossos mineiros e todos os trabalhadores das carboníferas catarinense, Beruno e demais carboníferas da região, para que Santa Bárbara os abençoe e os proteja sempre. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Em gratidão pelos avanços tecnológicos presentes no setor de carvão mineral, responsáveis por grandes mudanças em prol da saúde, segurança e preservação ambiental, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Por toda a comunidade de Lauro Miller, que Santa Luzia nos ilumine para que enxerguemos que é preciso endireitar o caminho do coração, assumir o projeto de Jesus e assim Deus possa ter acesso e fazer morada em nós. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Realizai em nós a vossa promessa de paz, para que, livres dos conflitos e guerras, seja feita a vossa justiça aos excluídos e injustiçados, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. E que a união, a fraternidade e o amor sejam abundantes em nossos lares, para que o menino Jesus encontre abrigo em nossos corações, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Ouvi, ó Pai bondoso, as orações que vos dirigimos. Enviai o vosso Espírito Santo para que sejamos firmes
firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados para o nosso ofertório. Ofertamos o pão e o vinho, frutos do nosso trabalho e sustento de nossas famílias, que simbolizam união, salvação e a fé na vinda de Cristo. Ofertamos o minerador contínuo, instrumento de trabalho que representa os avanços tecnológicos do setor de mineração, na extração do carvão e na melhoria do ambiente de trabalho. Ofertamos a casa iluminada, que simboliza todas as casas das famílias, hospitais, escolas, lojas, igrejas, repartições públicas, empresas, ruas, avenidas e tantos outros locais onde a energia chega, gerada com a utilização do carvão mineral de nossas empresas. Ofertamos o banner da Carbonífera Catarinense com os seus valores que simbolizam os requisitos observados em nossas atividades diárias, como olhar para as pessoas, as famílias e a nossa comunidade. Ofertamos o banner com o propósito da Carbonífera Catarinense, que representa o fundamento da nossa existência. Ofertamos a planta verde, que tem as suas raízes onde a energia está, representando que o verde e o carvão podem estar juntos quando se cuida do meio ambiente.
que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas. E como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, louvar-nos e bendizer o Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia passará o mundo presente e surgirá todo o céu e nova terra. Agora, em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Por isso, certos de sua vida gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, como que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de unir o vosso povo, para que vos ofereça toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição
ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças deste sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da nossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Bárbara, Santa Luzia, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, Dom Jacinto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Abre as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Eu lhe posso dar misericórdia a todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade o nosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciarmos eternamente na vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por a honra e por a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas andai na vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, perdoa nossos filhos de negreza e humildade, mas recebam a palavra e salva.
Oremos. Alimentados pelo dom espiritual, nós nos suplicamos a Deus que, pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Agradecimento. Agradecemos a Deus, as nossas padroeiras Santa Bárbara e Santa Luzia, por estarmos juntos para elevar as nossas preces ao céu. Somos gratos a todos os profissionais, direção e familiares das carmelitas Catarinense e Beluno que estão aqui presentes, que compartilharam desta celebração conosco. Ao coral Encanto Juvenil Anjos Mineiros, que tornaram essa celebração ainda mais linda. Agradecer ao Padre Leonor, que presidiu essa belíssima missa, a toda a equipe de liturgia, aos acólitos, coroinhas, pastor. E não poderíamos deixar de agradecer a vocês que vieram aqui rezar com a gente. Agradecemos a comissão da festa pela oportunidade de participarmos desse momento de oração. Que o Santo Advento prepare o nosso coração para receber o menino Jesus em muita paz, fraternidade, harmonia, amor e fé. Feliz Natal a todos. Que 2023 seja um ano fraterno, solidário, espiritualizado, de muita saúde e que o amor inunde a vida de nossas famílias. Muito obrigado a Deus. Nós damos a bênção aos mineiros, o nosso agradecimento especial à nossa comissão festiva, eles trabalharam bastante ao longo deste ano. Quero agradecer aqui também os proprietários das duas carnívoras, a Sandra Salvador e o Márcio caiu no avião. Muito obrigado a ela, obrigado também a Tide e o Rio, que estão aqui conosco, e claro, todos os amigos. Obrigado ao nosso equipe de liturgia também nesta noite que nos auxiliou. O microfone aqui do outro não está funcionando, não é? Tá? Vamos tentar com ele, para eu ficar mais perto dele. Então queremos pedir a bênção da proteção de Santa Bárbara e Santa Luzia sobre os nossos mineiros. Eu sempre digo, para as boas vindas, eu sempre digo que vocês trabalham com algo que é muito delicado, né? Um trabalho que exige muita atenção, muito cuidado, não só pela vida de vocês, mas pela vida daqueles que estão com vocês e por aqueles que vocês deixam em cima, né? Esposa, filhos, pai e mãe, espero que quando vocês marcham, vocês se tornem em segurança. E nunca é demais a gente pedir a bênção e a proteção de Deus sobre vocês, para que vocês façam sempre com muito cuidado, confiando em Deus, mas confiando também naquilo que é necessário e essencial para a segurança de vocês. Então, queremos pedir a bênção de Deus sobre vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus Pai Todo, por intercessão de Santa Bárbara e Santa Luzia, te pedimos que abençoeis o dom da vida dos nossos mineiros, que eles sejam conduzidos sempre ao seu trabalho com segurança e com confiança, e que possam retornar com saúde e paz para os seus lares. E nós que aqui ficamos, tenhamos sempre o coração como uma prece por todos eles. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto
Santa Luzia, rogai por nós. Parece que eu me mudei mais que vocês. Mais uma vez. Depois tem alguma coisa lá no salão. Dona Salete, tem alguma coisa lá? Depois da missa, todos estão convidados a dar uma passadinha no nosso salão. Não sei o que eles arrumaram lá, mas deve ter alguma coisa por aí. Então, obrigado a todos vocês. Anjos mineiros, que alegria temos aqui conosco. Viu, Fernando? Não foi difícil? A tradição de Fernando não tem, né? Obrigado, Deus abençoe. Tchau. Nos ajudou para o êxito dessa festa e esperamos que seja uma festa, apesar da chuva hoje, mas que seja muito boa. E com a graça de Deus até aqui nós chegamos, certo? Também agradeço a presença, a admiração que nos acolheu muito bem. E nós passamos uma lembrança com o Pai. Ele mudou a vida. Só coisa que eu não gosto. Segura pra mim. Obrigado. Não conhece, né? Não só de polêmica de um padre, mas os focinhos que chegam de vez em quando. Muito bem. A nossa Lete disse que a nossa festa seja boa. A nossa festa já está sendo boa. Olha só. Igreja cheia, apesar da chuva. Os nossos mineiros, chuva não foi problema para vocês, que eu vi vocês vindo caiado para cá. Alguns se molharam um pouquinho, alguns se molharam muito, mas eu acho que é isso que alimenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus e fazermos aquilo que nós nos propomos. E neste final de semana nós nos propomos a celebrar Santa Bárbara, Santa Luzia, juntamente com a comunidade, e é isso que queremos. Fica o convite para amanhã às 10 horas da manhã, missa festiva, aqui no Barro Branco, todos estão convidados, e logo após o almoço, também com a comunidade, no nosso vestido, fica o convite para Deus. Quem ainda não comprou o bingo eletrônico da festa Santa Bárbara, o padre tem alguns bilhetes, tá? E são os premiados. Então me procure no final da festa, tá? Mas eu sei que o pessoal eles não acreditam que eu falo isso. Do Barro Branco, 2 dos que eu vendi foram sorteados. Só isso que eu vou fazer. Mas o pessoal da comissão da festa também tem aí, então pode procurar no final da missa do pessoal, tá bom? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de Santa Bárbara e Santa Luzia, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor nos acompanhe.